Já se perguntou por que sua profundidade perturba as pessoas? Porque quanto mais você pensa, menos pertence. Porque seu silêncio, suas perguntas, sua recusa em se conformar com expectativas rasas, faz com que os outros, especialmente as mulheres, se afastem, o critiquem ou o interpretem mal. Soren Kierkegaard escreveu uma vez: as pessoas exigem liberdade de expressão como compensação pela liberdade de pensamento, que raramente usam. Mas você pensa, e esse é precisamente o problema. Você não é perigoso por ser agressivo, você é perigoso porque se recusa a ser previsível. E num mundo onde a previsibilidade é confundida com segurança, o homem inteligente torna-se uma ameaça pela sua simples existência. Os relacionamentos modernos são construídos sobre conforto, não sobre a verdade. Mas o homem inteligente é alérgico a ilusões. Ele arranca as máscaras. Ele questiona por que o amor parece transacional. Ele percebe a performance nos olhos das pessoas, a dissonância entre o que é dito e o que é sentido. E Kierkegaard nos avisou: a multidão é a inverdade. Quando um homem se recusa a ser engolido pela multidão, quando ele escolhe seu próprio caminho de significado, solidão e reflexão, ele quebra toda a estrutura da qual a sociedade depende, para manter as pessoas passivas e emocionalmente submissas. As mulheres não temem os homens inteligentes por serem espertos. Elas os temem porque não conseguem contê-los. Porque o homem terno inteligente não depende de bajulação para ser desejado. Ele não precisa de validação para se sentir masculino. Ele não interpreta o papel de fantoche apenas para ser escolhido. Ele não persegue, porque vê que a maioria das perseguições está enraizada na ilusão, não no amor. E quando ele ama, ama com uma clareza aterradora, não por conforto, mas por revelação. Esse tipo de presença, nítida, perspicaz, existencialmente honesta, é rara. E o que é raro é frequentemente rejeitado, antes de ser respeitado. Kierkegaard escreveu extensivamente sobre o conceito de desespero, mas não como a maioria das pessoas o entende. Ele o chamou de a doença até a morte, um homem que não tem consciência de que está alienado de seu verdadeiro eu. E é isso que a cultura moderna mais teme nos homens, que eles possam despertar da performance, que possam parar de ser charmosos e começar a ser conscientes, porque um homem consciente não pode ser seduzido por aplausos ou pelo caos emocional. Um homem consciente não é mais movido pela necessidade de ser apreciado. E quando um homem deixa de precisar ser apreciado, ele se torna livre. E quando um homem se torna livre, ele se torna perigoso. Pergunte a si mesmo: por que você se sente incompreendido em cada sala que entra? Porque sente que as pessoas ficam desconfortáveis com o seu silêncio. É porque a maioria das pessoas, especialmente neste mundo movido pela atenção, deriva sua identidade de ser vista. Mas o homem inteligente, ele deriva sua identidade de ver. E ver profundamente deixa os outros desconfortáveis, especialmente quando estão tentando se esconder. Kierkegaard disse: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. E os homens inteligentes vivem para frente, mas estão sempre observando, dissecando, compreendendo na estrutura de tudo: poder, emoção, sedução, medo. Então, o que acontece quando um homem não é mais seduzido pela superfície, quando deixa de se encantar pelos jogos? Ele se torna injogável, não por ser frio, mas por ser íntegro. E essa integridade ameaça a economia dos relacionamentos modernos, onde a confusão é moeda e a imprevisibilidade emocional é confundida com paixão. Kierkegaard sabia disso. Ele se afastou da única mulher que amou, não porque não se importava, mas porque se importava demais, porque ele sabia que viver autenticamente significava rejeitar os papéis que a sociedade atribui, mesmo que isso lhe custasse tudo. Homens, escutem com atenção. Quanto mais inteligentes vocês se tornam, mais isolados podem se sentir. Isso não é um fracasso, é o preço do despertar. Vocês assustam as pessoas não por serem indelicados, mas por não serem condicionados. E um homem que não pode ser condicionado, não pode ser controlado. E essa é a maior ameaça a qualquer sistema construído sobre manipulação, incluindo os românticos. A maioria das pessoas não está procurando por amor, elas estão procurando por utilidade. Elas querem que você sirva a um papel: provedor, performer, protetor, fantoche. Mas o homem inteligente sai desses enquadramentos. E quando o faz, torna-se invisível para aqueles que ainda estão dentro deles. Kierkegaard chamou a isso o salto da fé. Deixar a segurança dos papéis, sistemas e expectativas superficiais e caminhar sozinho. Amar a verdade mais do que o conforto. Escolher o desespero, se o desespero for honesto, em vez de uma felicidade que é falsa. E esse salto lhe custará caro, irá desnudá-lo, mas também irá despertá-lo. Porque uma vez que você vê, uma vez que você realmente vê, nunca mais poderá deixar de ver. E sua inteligência, se enraizada na autoconsciência e não apenas na informação, o transformará de um homem que busca validação para um homem que busca a Deus, ou significado, ou paz. E isso é aterrorizante para os outros e às vezes até para você mesmo, porque o que vem a seguir não é para os fracos de coração. Kierkegaard disse uma vez: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente, não ousar é perder a si mesmo. E a maioria dos homens já se perdeu, não por falta de inteligência, mas porque foram treinados a se desculpar por ela. Dizem-lhe para suavizar suas palavras, para diminuir suas percepções, para fingir que não vê o que está faltando.
Sorria quando algo é falso. Ria quando algo é raso. Permaneça em silêncio quando algo está errado. Você é ensinado a ser agradável para ser aceito. Mas a aceitação que exige a morte da sua essência não é aceitação, é assimilação. E o homem soma inteligente que se recusa a assimilar-se torna-se uma ameaça, não apenas para as mulheres, mas para todos que lucram com seu silêncio. Você os assusta, não por ser agressivo, mas por ser preciso. Porque quando você fala, suas palavras têm peso. Porque quando você olha para alguém, essa pessoa se sente vista, não bajulada, vista. E ser visto é insuportável para aqueles que ainda usam máscaras. A maioria das pessoas não quer conexão. Elas querem conforto. Querem o reforço de suas ilusões, mas o homem inteligente desmonta ilusões por onde passa, mesmo no amor. Especialmente no amor. Porque o amor para ele não é um jogo, não é uma disputa de poder, não é uma encenação de feridas de infância não resolvidas. Para o homem AB inteligente, o amor é verdade, e a verdade nem sempre é agradável. Ela é real. É por isso que você sente resistência. É por isso que é recebido com confusão, até mesmo hostilidade, porque sua presença ameaça o sistema que recompensa a performance. Você não implora, você não persegue, você não se explica 10 vezes apenas para ser compreendido. Você se afasta, não por estar com raiva, mas porque sua alma se recusa a ser leiloada para o maior lance de conveniência. E esse tipo de homem calmo, centrado, interiormente soberano, é mais aterrorizante do que qualquer tirano, porque ele não está reagindo, ele está escolhendo. E escolher, autenticamente, conscientemente, é a maior rebelião que resta neste mundo. Quer saber por que os homens inteligentes assustam as mulheres modernas? Não é porque as mulheres são superficiais. Não é porque são maliciosas. É porque vivemos num mundo onde a maioria das pessoas foi condicionada a esperar performance, não presença. E o homem inteligente não consegue fingir presença. Ele se entrega por completo ou não se entrega de todo. E a maioria não está pronta para esse tipo de plenitude. É crua demais, sem filtros, exigente demais de autoconsciência. E a maioria das pessoas, homens e mulheres, prefere permanecer confortavelmente adormecida a despertar para suas próprias contradições. A vida de Kierkegaard foi um testemunho desse paradoxo. Ele amava Regina Olsen, mas a deixou, não por não sentir, mas por sentir demais. Ele sabia que seu caminho era solitário, que seu mundo interior era vasto demais, turbulento demais para se ancorar em outra pessoa. Esse é o paradoxo do homem inteligente. Ele anseia por intimidade, mas não ao custo de sua integridade. Ele deseja conexão, mas se recusa a performar para obtê-la. Ele está disposto a caminhar sozinho, em vez de diluir sua essência apenas para ser desejado. Isso não é arrogância, é alinhamento. E isso aterroriza as pessoas, porque, no fundo, todos querem ser escolhidos. Mas o homem inteligente quer ser encontrado. E ser encontrado exige que o outro também seja íntegro, que tenha passado por seus próprios fogos, que tenha desaprendido suas próprias mentiras. E a maioria não está pronta para isso. Então o chamam de distante, difícil, frio. Mas a verdade é que você não é frio, você é claro. Você não odeia as mulheres. Você simplesmente não idolatra ilusões. Você não odeia o amor. Você apenas se recusa a chamar dependência de amor. Você viu demais para fingir ser cego. E é isso que os assusta. Você não é manipulável. Você não é previsível. Você não está esperando que lhe digam quem ser. Kierkegaard disse: a forma mais comum de desespero é não ser quem você é. Mas você, se está ouvindo até aqui, é diferente. Você quer saber quem você é, além do ruído, além dos papéis, além do anseio por aprovação. E essa jornada lhe custará popularidade, custará conforto, pode até custar o amor, mas o que você ganha em troca é muito mais poderoso: individualidade, soberania, sanidade. Você deixará de procurar alguém para completá-lo, porque não se sentirá mais incompleto. E isso, meu irmão, é quando você se torna verdadeiramente perigoso. Não para os outros, mas para o sistema que prospera com homens quebrados. Porque quanto mais fundo vamos, mais tudo começa a se desfazer, especialmente as mentiras que lhe contaram sobre o que significa ser um homem aos olhos do mundo. Kierkegaard não estava interessado no sucesso como a sociedade o define. Ele escreveu: o maior perigo de todos, perder a si mesmo, pode ocorrer muito silenciosamente no mundo, como se não fosse nada. E é precisamente isso que aconteceu a tantos homens. Um desaparecimento silencioso, não físico, não ruidoso, mas espiritual. Homens se perderam tentando ser palatáveis, tentando ser charmosos, tentando ser o que quer que a sala quisesse, até que um dia olham no espelho e veem um estranho. Mas o homem que é inteligente não consegue fingir por muito tempo. A tensão se acumula dentro dele. Ele começa a notar que o que os outros chamam de confiança é muitas vezes arrogância, que o que chamam de amor é muitas vezes dependência, que o que chamam de química é muitas vezes o trauma, falando sua língua nativa.
Ele começa a ver, e uma vez que você vê, você sofre. Esse é o preço da consciência. Você sofre porque não se encaixa mais. Você sofre porque suas perguntas estragam festas. Porque sua clareza ofende o conforto. Porque sua necessidade de verdade repele os viciados em performance. E é aqui que o paradoxo kierkegaardiano se instala. Ou você trai a si mesmo para ser aceito pelo mundo, ou você trai o mundo para permanecer fiel a si mesmo. A maioria dos homens segue o primeiro caminho. É mais fácil, é elogiado, mas é uma morte lenta. O homem inteligente, se for corajoso, escolhe o segundo, e nessa escolha ele começa a viver. Não confortavelmente, não com segurança, mas honestamente. E essa honestidade se manifesta em tudo. Como ele fala, como namora, como trabalha, como venera, como se afasta. E o mundo pune esse tipo de homem, porque um homem que não pode ser seduzido pela multidão torna-se um espelho para todos os que ainda estão presos nela. Vamos falar sobre relacionamentos. Por que uma mulher se sente desconfortável perto do homem inteligente? Não porque ele não se importa, mas porque ele se importa de forma diferente. Ele não persegue, ele observa, ele não bajula, ele escuta. Ele não responde a cada estímulo emocional como um cão treinado. Ele escolhe suas reações com precisão cirúrgica. E isso o torna misterioso, e o mistério aterroriza pessoas que precisam de reforço emocional constante. O homem inteligente não está ausente, ele está seletivamente presente, e essa seletividade parece rejeição para aqueles acostumados a serem adorados sem esforço. Mas ele não adora, ele discerne, porque a inteligência, quando combinada com clareza emocional, torna-se uma visão de raio-x espiritual. Você vê através de sorrisos, de jogos, de bajulações, e esse tipo de visão perturba qualquer um que ainda esteja se escondendo. Kierkegaard falou muitas vezes sobre a responsabilidade do indivíduo de se tornar um eu, não um papel social, não um performer, não um espelho das expectativas alheias, mas um eu. E tornar-se um eu requer silêncio, quietude, reflexão, solidão. 4 coisas às quais a cultura moderna é alérgica. Porque um homem que se senta em silêncio por muito tempo pode parar de consumir, pode parar de se conformar, pode parar de se desculpar por quem ele é. E o mais aterrorizante de tudo, ele pode parar de perseguir o que nunca foi digno dele em primeiro lugar. Quer aterrorizar as pessoas? Entre numa sala e não busque atenção. Apenas observe. Não se explique demais. Fale com precisão. Estabeleça limites sem levantar a voz. Seja gentil sem ser complacente. Seja romântico sem ser dependente. Observe o que acontece. Observe como as pessoas começam a se ajustar na sua presença. Porque, no fundo, todos sentem quando um homem está enraizado. E a maioria não sabe o que fazer com ele, especialmente quando ele não está performando. Esse é o segredo dos homens inteligentes. Eles não performam, e é isso que os torna perigosos. Kierkegaard escreveu: quando você me rotula, você me nega. O homem inteligente não pode ser rotulado. Ele é frio? Não, é composto. É arrogante? Não, ele se respeita. É distante? Não, ele discerne. Mas rótulos são mais fáceis do que a reflexão, então o mundo o reduzirá a qualquer coisa que faça sua clareza parecer menos ameaçadora. Mas não deixe que isso o abale. Deixe que isso o afie. Deixe que aprofunde sua solidão. Deixe que fortaleça seu caminho. Você não foi construído para ser palatável. Você não foi feito para implorar. Você não foi projetado para ser a zona de conforto de todos. Você foi feito para se tornar um homem no sentido kierkegaardiano. Consciente, fiel à verdade, disposto a caminhar sozinho na tempestade, se for isso que é preciso para manter sua alma intacta. Então vamos caminhar mais fundo na tempestade. Kierkegaard nos avisou. A multidão é a inverdade. E, no entanto, a maioria dos homens ainda busca validação na multidão. Eles medem seu valor pelo número de corações que conseguem conquistar, quantos sorrisos conseguem despertar, quantas pessoas aplaudem quando falam. Mas esse aplauso é uma armadilha, porque ensina você a se moldar de acordo com o que agrada aos outros, não de acordo com o que é real dentro de você. E aqui está a verdade que não lhe contaram. Quanto mais inteligente você se torna, menos aplausos receberá, porque você não está mais jogando para a multidão, está jogando para a sua alma. E a maioria das pessoas não aplaude isso. Elas encaram, elas questionam, elas se encolhem. Você assusta as pessoas não por ser cruel, mas por ser claro. Numa cultura construída sobre o ruído, seu silêncio é perturbador. Num mundo construído sobre a estimulação, sua quietude é desconcertante. Numa era de disponibilidade constante, sua recusa em ser convocado emocionalmente sob comando parece rebelião. E é a rebelião de um homem que recuperou sua mente, seu coração e sua atenção. Você não deve uma reação a ninguém. Você não deve sua confusão a ninguém. O homem inteligente não se explica para aqueles que estão empenhados em não compreendê-lo. Você já notou como as pessoas ficam rapidamente desconfortáveis quando você para de compartilhar demais? Quando começa a proteger seus pensamentos, quando seus olhos dizem mais do que suas palavras? Esta é a energia de um homem que não está mais tentando ser compreendido por todos. E esse tipo de homem aterroriza não apenas as mulheres, mas a sociedade em geral. Porque a sociedade prospera quando os homens estão distraídos, quando estão viciados, quando estão perseguindo. Mas o homem inteligente não persegue, ele escolhe.
E essa escolha, a deliberação calma de um homem que conhece seu valor, o torna ilegível, injogável, intocável. Kierkegaard chamou-o de o indivíduo singular, o homem que se separou da multidão, não por arrogância, mas por autenticidade. Ele caminha sozinho, mas não porque é antissocial. Ele caminha sozinho porque a maioria dos caminhos leva ao ruído, e ele quer a verdade. Ele quer profundidade. Ele quer Deus, em qualquer forma que isso assuma para ele. E aqui está o paradoxo. Quanto mais enraizado você se torna em si mesmo, mais as pessoas tentarão abalá-lo. Não porque você está errado, mas porque você as lembra do que elas abandonaram. Sua profundidade, sua integridade, seu silêncio. No amor, isso é ainda mais profundo. O homem inteligente não romantiza o caos. Ele não confunde imprevisibilidade com paixão. Ele é atraído pelo alinhamento, não pela excitação. Ele quer paz, não performance. E quando fala de amor, fala de algo sagrado, não hormonal. Esse tipo de desejo, essa presença sagrada, quieta e inabalável, pode ser aterrorizante para uma mulher que só conheceu o amor como drama. Pode parecer frio, mas não é, é estável. E a estabilidade não é familiar para pessoas que ainda são viciadas nos altos e baixos da instabilidade emocional. Mas você não deve se encolher. Não deve suavizar sua clareza para ser mais aceitável. Não deve esconder sua inteligência para parecer menos intimidador. Seu papel não é se encaixar na confusão do mundo, é permanecer ancorado na verdade. E por vezes, a verdade caminha sozinha. Kierkegaard viveu nessa solidão. Ele foi zombado, ridicularizado, incompreendido. Ele se afastou do amor de sua vida, não por não sentir, mas por sentir demais, porque sabia que a missão de sua vida, sua verdade, não poderia coexistir com os papéis que os outros queriam que ele desempenhasse. E esse é o seu desafio agora. Você continuará desempenhando papéis por conforto, ou finalmente se tornará o homem que estava destinado a ser, mesmo que isso signifique ser temido, rejeitado ou ficar sozinho. O homem inteligente não busca ser apreciado, ele busca estar alinhado. E quando você se torna alinhado, verdadeiramente alinhado, as pessoas certas o reconhecerão. Não porque você as impressionou, mas porque seu silêncio ecoou algo que elas esqueceram que tinham dentro de si mesmas. Portanto, pare de se explicar demais, pare de se desculpar por sua solidão, pare de duvidar da força de sua visão. Você não é demais. Você é real demais para um mundo que recompensa a imitação. E quanto mais real você se torna, mais solitário pode se sentir, mas mais poderoso será, porque esse poder não virá do charme, da riqueza ou da imagem, virá da sua recusa em abandonar a si mesmo. Você chegou até aqui, então não vamos parar agora, porque o que está do outro lado deste caminho, pavimentado com clareza, solidão e autodomínio, não é apenas força, é liberdade. E Kierkegaard entendeu algo que poucas pessoas conseguem compreender, que o preço da verdadeira liberdade é tudo o que um dia o fez sentir-se aceito. Ele escreveu: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Porque uma vez que um homem para de terceirizar sua identidade, uma vez que não busca mais permissão para ser ele mesmo, ele é atingido por uma percepção aterrorizante. Não há mapa, não há aprovação, não há ninguém para lhe dizer que está no caminho certo. Há apenas ele e Deus, e o abismo entre eles. É por isso que os homens inteligentes assustam o mundo, porque eles caminham para o abismo de olhos abertos. Eles não se escondem atrás de distrações, não se entorpecem com entretenimento, não sobrecarregam sua agenda apenas para evitar o silêncio. Eles se sentam nele. Eles suportam o desconforto. Eles sentem as perguntas que a maioria dos homens nunca ousa fazer. Quem sou eu sem meu trabalho? Sem minha validação? Sem alguém se apegando a mim por estabilidade emocional? A maioria dos homens foge dessas perguntas. O homem inteligente faz delas um lar. E quando ele encontra uma mulher, ele não busca possuí-la. Ele não quer consertá-la, controlá-la ou impressioná-la. Ele quer enxergá-la. E esse tipo de visão é raro. Ela atravessa a vaidade, o ego, a performance. Exige presença, exige verdade. E a verdade é um fogo que a maioria das pessoas teme, porque ela não lisonjeia, não negocia, ela simplesmente é. E o homem inteligente, quando alicerçado nessa verdade, torna-se uma força que não pode ser influenciada pelo charme, nem quebrada pela rejeição. Ele não é frio, não é duro, ele é simplesmente pleno. Você quer entender por que é evitado, mal interpretado, até mesmo demonizado. É porque você parou de perseguir sombras. E quando você para de perseguir sombras, aqueles que vivem nelas começam a se sentir expostos. Sua presença se torna um julgamento, mesmo quando você não diz nada. Seus padrões se tornam uma ofensa, mesmo quando você não os impõe. Você se tornou um espelho, e a maioria das pessoas odeia espelhos que não lisonjeiam. Mas o seu trabalho não é lisonjear. Seu trabalho é refletir o que é real, primeiro dentro de si mesmo, depois no mundo ao seu redor. Kierkegaard falou do cavaleiro da fé, um homem que vive interiormente antes de viver exteriormente, um homem que não depende apenas da lógica, nem apenas da emoção, mas de um chamado mais profundo, que não pode ser explicado às massas. O cavaleiro da fé caminha pela terra sem ser notado pela maioria. Ele não é barulhento, ele não é condecorado com títulos. Ele pode nem mesmo parecer bem-sucedido pelos padrões do mundo, mas dentro dele queima uma luz que não pode ser ofuscada por modismos, pela rejeição ou pela solidão.
E esse é o homem que você está se tornando. Aquele que não busca mais uma identidade, mas a encarna. Sejamos honestos, não é fácil. Você vai perder pessoas, vai questionar a si mesmo, vai enfrentar longas noites em que o silêncio é tão alto que parece um grito. Você vai se perguntar se há algo de errado com você, porque já não consegue mais desfrutar das coisas que antes o entusiasmavam. Você vai se afastar de relacionamentos que um dia pareceram um lar, apenas para perceber que eram casas construídas sobre areia. Mas você também sentirá algo novo, uma paz estranha e desconhecida, uma quietude em sua alma, que não vem de ser gostado, mas de estar em paz consigo mesmo. E essa paz, esse alinhamento, essa profunda e ressonante integridade, vale tudo o que você perdeu. Então, saiba, você não é quieto demais, não é profundo demais, não é intenso demais. Você não é demais. Você está se tornando pleno. E em um mundo fragmentado, a plenitude é aterrorizante. Porque não pode ser manipulada, não pode ser seduzida, não pode ser comprada e, acima de tudo, não pode ser ignorada. Você não está quebrado, você está se tornando. E o que você está se tornando é a própria coisa que o mundo desesperadamente anseia e teme ao mesmo tempo. Um homem que não pode ser abalado por mentiras, nem mesmo por aquelas que ele costumava contar a si mesmo. Kierkegaard acreditava que todo homem, no fundo de sua alma, é chamado a se tornar algo mais do que o mundo espera. Não mais em status, não mais em fama, mas mais em verdade. O que realmente me falta é ter clareza em minha mente sobre o que devo fazer, não sobre o que devo saber. Essa é a essência da sua transformação. Não se trata de saber mais, trata-se de se tornar mais. Tornar-se o quê? Um homem que não é mais definido por reações, expectativas ou desejos fugazes, mas pelo compromisso eterno de se tornar pleno, não importa o custo. A essa altura, você provavelmente já sentiu o peso deste caminho, a dor da solidão, a ferroada de ser incompreendido, a exaustão de ser o único na sala que vê com clareza, enquanto outros se fazem de cegos. Mas deixe-me dizer algo que a maioria não dirá. Essa dor que você sente é sagrada. Essa solidão não é sua inimiga, é seu campo de provas. Porque depois que você aprende a caminhar sozinho, a sentar-se em silêncio, a observar sem reagir, a amar sem se perder, então, e somente então, você se torna verdadeiramente intocável. O homem inteligente que encarna as verdades de Kierkegaard não teme a rejeição, porque ele não vive mais em busca de ser escolhido. Ele escolheu a si mesmo, e isso muda tudo. Muda a forma como você ama. Você para de procurar alguém para preencher seu silêncio e começa a buscar alguém que o respeite. Muda a forma como você trabalha. Você para de atuar por um salário e começa a construir algo que reflita sua essência. Muda a forma como você existe, porque você não é mais movido pela fuga, mas pelo alinhamento. E esse alinhamento o torna raro. Não porque você se tornou melhor que os outros, mas porque ousou encarar o que a maioria dos homens jamais encara, a luz insuportável do seu próprio potencial. A maioria das pessoas foge dela. Elas se acomodam, se encolhem, se conformam. Mas você ouviu o sussurro. Você o seguiu através da névoa, através do desgosto, através do ridículo. E agora, aqui está você. Não finalizado, não perfeito, mas livre. E essa liberdade, por mais silenciosa que pareça, fala mais alto do que qualquer performance jamais poderia. Você aprendeu a se afastar quando algo insulta sua alma. Aprendeu a dizer não, não para ferir, mas para proteger. Aprendeu que a paz não se encontra na presença dos outros, mas na ausência de autotraição. Você aprendeu que o amor não é uma transação, é um espelho, e que a mulher digna de sua profundidade não é aquela que lisonjeia sua superfície, mas aquela que enxerga seu silêncio e, ainda assim, escolhe ficar. E talvez ela venha, talvez não, mas de qualquer forma, você não esperará em desespero. Você seguirá seu caminho, sozinho se preciso for, pleno de qualquer maneira. Kierkegaard viveu uma vida de solidão, mas não de tristeza. Sua dor se tornou escritura, suas perguntas se tornaram fogo e seus escritos. Eles se tornaram um mapa para homens como você. Homens que sentem demais, pensam muito profundamente e se recusam a atuar por aprovação. Então, se você é mal compreendido, bom. Se é temido, bom. Se o chamam de frio, arrogante, distante, bom. Significa que você deixou de ser digerível. Significa que você parou de viver na superfície. Significa que você começou a importar. Porque no fim do dia, o mundo não precisa de mais caras legais. Não precisa de mais charme. Não precisa de mais fantoches. Precisa de homens, homens de verdade que sabem quem são, que caminham em silêncio, que amam sem se perder, que falam quando importa e desaparecem quando não. Homens tão enraizados em sua verdade que nada, nem mesmo o amor, pode fazê-los abandoná-la. E se você é esse homem, ou está se tornando esse homem, então saiba disto. Você não será para todos, mas será inesquecível para os poucos que o enxergam. Você não será adorado pela multidão, mas será respeitado pelos raros. E o mais importante, você se respeitará nos momentos de silêncio, nas escolhas difíceis, nas longas noites em que escolher a paz em vez da performance, a verdade em vez da aprovação, a solidão em vez do conforto superficial.
Se esta mensagem tocou sua alma, não deixe que termine aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que ainda está no nevoeiro. Inscreva-se para mais verdades que nunca lhe ensinarão na escola. E se você quer apoiar esta missão, se acredita que os homens precisam ouvir isso agora mais do que nunca, clique no link na descrição e apoie o canal. Sua voz importa, sua mente importa, e sua jornada, ela está apenas começando.